Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Era pra gente ter feito esse exercício, na aula passada, mas a gente tava mais preocupado em descobrir quem matou quem, né? Inclusive eu tô impressionado, a Priscila matava geral e você olhava pra cara dela e, porra, você não dava nada por ela, no sentido de, pô, não vai matar ninguém, né? Mas enfim, as aparências enganam, né? Quem vê cara não vê coração. Tô brincando, calma. Então é o seguinte, por que eu estou gravando uma aula desse exercício aqui? Porque esse exercício não é que ele é contraintuitivo, mas como a calorimetria é algo muito mecânico, o cara está acostumado a julgar valor em fórmula, que macete, que é igual a ml, teta final menos teta inicial, pronto, acabou, vai lá, acha a temperatura de equilíbrio, que esquece que exercício de mistura de água com gelo, você tem que fazer o teste do milhão. Por que, professor? Por que teste do milhão? Vou explicar para vocês. Cadê minha caneta? Tá aqui. Por que teste do milhão? Olha só. No interior de um calorímetro ideal, se esse calorímetro é ideal, quem está dentro dele não troca calor com quem está do lado de fora. São colocadas 40 gramas de água a 40 graus Celsius. Tá. Em um bloco de gelo de massa 10 gramas a temperatura de menos 20 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio? Não sai fazendo conta. Bom, o que se refere ao teste do milhão? A água está a uma temperatura bem maior que a do gelo, né? Então a água vai ceder calor para o gelo. O gelo vai receber, obviamente. Agora, será que a quantidade de energia sob forma de calor que a água vai ceder para o gelo é necessária e suficiente para derreter o gelo todo? Será? Você tem que fazer esse teste, entendeu? Porque se não for, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Acabou. É 0 graus Celsius. Porque só tem uma maneira de coexistir água e gelo ao mesmo tempo. Quando a temperatura de equilíbrio for 0. Então você tem que fazer esse teste. Então vamos lá. Bom, vamos pegar a água aqui. Pessoal, tô tremendo um pouco, né? Acho que tô com fome. Não acho, não, tenho certeza. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho a água aqui. Aí, a pergunta que você tem que fazer é: quanto que a água pode ceder? Qual que é o máximo de energia que ela pode ceder até a fusão do gelo? A massa de água é 40 gramas e a temperatura inicial é 40 graus Celsius. Então vamos lá. Bom, a água vai ceder calor de 40 graus Celsius, que é a temperatura inicial, até 0. Professor, por que até 0 graus Celsius? O gelo funde a 0 graus Celsius. Então você tem que fazer esse teste aqui. Você tem que... Tem duas calopsitas ali, pessoal. Enchendo o saco, tá? Não liga pra isso não. Deixa... Cala a boca. Obrigado. Então, seguinte. Voltando aqui. Inicial 40 graus Celsius. Final 0 graus Celsius. Mas por que a temperatura final tem que ser 0? Porque o gelo vai fundir a 0 graus Celsius. Tá? Então, o calor envolvido nesse procedimento aqui, lembrando que a água está cedendo essa energia, é o calor sensível, né? Porque a água ela não vai mudar de fase. Eu só estou resfriando de 40 a 0 graus Celsius. Entendeu? Então, o calor envolvido apenas na variação de temperatura é o calor sensível, que é o famoso quimacete. Então, o calor que a água vai ceder é a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Final é 0, inicial 40. Massa de água, 40 gramas, calor específico da água. Olha só, ele está falando aqui. 1 caloria por grama graus Celsius. Variação de temperatura final, 0, menos inicial, que é 40. Nossa, professor, vai dar um resultado negativo? Vai, ué. Tem que dar negativo, a água está cedendo. Professor, olha só, você colocou unidade de medida. Coloquei. É para mostrar para vocês que, olha só. Grama corta com grama. Eu tenho grau Celsius aqui e vai cortar com grau Celsius. Vai sobrar só caloria mesmo. Entendeu? Que é a unidade de energia. Fazendo essa continha, né, 40 vezes 1 vezes menos 40, eu descobri isso aqui. Menos 1.600 calorias. O sinal negativo está indicando que a água está cedendo calor. Então, isso é a energia que a água pode dar. Agora, vamos ver o quanto que o gelo tem que receber para virar líquido. Olha só. Tenho que receber quanto de energia para virar líquido? O gelo está se perguntando.
Qual que é a massa de gelo? 10 gramas. Temperatura inicial do gelo? Menos 20 graus Celsius. Perfeito. Vamos lá. Então, ó, o que eu vou fazer? O que o gelo... como é que a gente calcula essa quantidade de calor que o gelo tem que receber para derreter até 0 graus Celsius? Por quê? Porque a água vai ceder calor até 0 graus Celsius. Esse é o teste. Primeira coisa, eu tenho que aquecer o gelo até de menos 20 até 0. Como eu estou aquecendo o gelo, ele não está mudando de fase aqui, calor sensível. Aqui não. Aqui, ó, ele está mudando de fase. É a quantidade de energia que ele precisa receber para mudar de fase. Lembra que a mudança de fase é a temperatura constante. Então aqui, ó, calor latente. Tá? Então vamos lá. Então o calor que o gelo precisa receber é, primeira parte, sensível, massa do gelo, calor específico do gelo. O exercício fala, olha lá, ó, meia caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura do gelo, mas o calor latente, né? Massa do gelo vezes a latência de fusão, que o exercício dá também, que é 80 calorias por grama. Substituindo o número em fórmula, professor, você colocou um monte de letrinha de novo, sim. Por quê? É para mostrar para vocês, ó, que dimensionalmente vai sobrar só a caloria, que é a unidade de energia. Massa de gelo 10 gramas, calor específico, variação de temperatura. Afinal, é 0. Saiu de menos 20 foi até 0. 0 menos 20, ó, vai ficar positivo. Vai ficar mais 20. E lembrando que aqui, ó, eu posso cortar, né, as unidades de medida. Eu posso cortar o grama com o grama. O grau Celsius aqui, ó, vai cortar também, tá? Vai sobrar somente unidade de energia. Mais massa vezes o calor latente de fusão, que agora é a parte da mudança de fase. Quanto de energia que ele precisa para mudar de fase? Então, olha só. É a massa vezes a latência de fusão. Opa, professor, ó, vou cortar de novo. Grama com grama. Sobrou só caloria. Fazendo a conta, olha só. 10 vezes meio dá 5. Vezes 20, 100 calorias. Então, para aquecer de menos 20 a 0 graus Celsius, eu preciso de 100 calorias. Tá? Agora, para mudar de fase, quando o gelo chegou a 0 graus Celsius, eu preciso de quanto de energia? É essa massa de gelo a 0 graus Celsius vezes a latência de fusão. Isso dá 800 calorias. 100 mais 800, 900 calorias. Opa! Ué, olha só. A água pode ceder 1.600 calorias. Agora, para o gelo derreter, ele precisa de quanto? Só de 900. Então, o que vai acontecer? A temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus Celsius? Não. Por quê? Ué, a água pode oferecer isso tudo. Só que para o gelo derreter, ele só precisa disso. Estão sobrando 700 calorias ainda, não é? Porque olha só, a diferença em módulo, né, de 900 para 1.600 é 700, é o que sobrou. Ou seja, desses 1.600 aqui, 900 calorias vão ser responsáveis por fazer com que o gelo derreta até 0 graus Celsius. As 700 calorias que sobrarem vão fazer com que a temperatura de equilíbrio se eleve um pouco além de 0 graus Celsius. Perfeito, né? Pois é, obrigado. Então, olha só. Agora, pessoal, vamos comparar um com dois. Na verdade, a gente já fez isso, né? A gente descobriu que vão sobrar 700 calorias. Vão? Perfeito. Pessoal, não sei se filmou, mas eu estou de chinelo de dedo, liga não. Vão sobrar 700 calorias. Então, todo o gelo vai derreter. Logo, se essas 700 calorias vão ser responsáveis para elevar a temperatura do gelo já derretido de 0 graus Celsius até uma temperatura de equilíbrio um pouco maior, o calor envolvido é o sensível. Aqui eu não coloquei unidade de medida porque a gente já sabe que está tudo em caloria, grama e graus Celsius. Qual que é a quantidade de calor que sobrou? 700 calorias. A massa total agora vai ser alterada, porque vai ser a massa de água mais a massa de gelo que virou água. Então são 40 gramas de água mais 10 gramas de água que foram provenientes do gelo derretido, que multiplica o calor específico, que é 1. Ué, professor, por quê? Porque agora tudo virou água. O calor específico da água lá, é 1 caloria por grama grau Celsius, que multiplica a variação de temperatura,
que é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial, que vai ser 0 graus Celsius. Professor, por que é 0? Quando o gelo virou líquido, qual que era a temperatura inicial? 0 graus Celsius. Ok? 0 graus Celsius. Por quê? Quando todo o gelo virou água, aqui ó, no calor, quando todo o gelo virou água, aqui ó, é a temperatura inicial do gelo no estado líquido. Entendeu? Então é daqui para frente. Então por isso que a temperatura inicial é 0. Aí vai ficar θE, temperatura de equilíbrio, menos 0. Aí é só fazer continha, né? Corta um 0 com 0, passa o 5 dividindo. E aqui nós descobre, fazendo a conta, né, dividindo 70 por 5, que a temperatura de equilíbrio é 14 graus Celsius. Beleza? Valeu? Tamo junto, é nóis. Fui.